E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ter a análise do projetor Rumble T6 Max, um projetor da Xiaomi que está aqui no meu lado, inclusive. Esse aqui é um projetor que tem resolução Full HD, que tem sistema operacional Android e que promete entregar pra gente bastante qualidade. E nesse vídeo aqui a gente vai ver os principais pontos positivos e negativos desse projetor. Vamos ver se ele é bom para filmes, para séries, para jogos de videogame e outras coisas também, para ver se realmente vale ou não vale a pena. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês já conferirem o preço desse projetor, e se tiver algum cupom de desconto rolando, a gente também vai deixar aqui embaixo no campo da descrição. Recomendamos que testem o cupom para ver aí o quanto mais barato fica o projetor. Vamos começar falando aqui sobre o visual desse projetor, e nesse sentido o projetor é super bonito, pessoal. Aqui na parte da frente ele até tem um visual meio brilhante na parte da lente. É um projetor super bem acabado. Na parte de trás aqui a gente tem uma porta HDMI, duas portas USB, uma porta AV e uma porta de áudio e vídeo. Na parte de baixo aqui do projetor a gente tem só um buraquinho que é para colocar o tripé ou o suporte de teto, caso seja o seu caso. E na parte de cima aqui do projetor a gente tem um único botão, que é o botão de ligar e desligar. Todos os outros comandos são feitos aqui pelo controle remoto do projetor. E também acho que vale a pena falar que ele tem essa alcinha aqui na parte de cima para facilitar o carregamento. De forma geral, aí eu gostei bastante do visual e da aparência geral aqui do projetor. Ainda sobre a questão visual, eu acho que vale a pena frisar também que a fabricante promete que esse projetor aqui é a prova de poeiras, bem selado aqui por dentro. Isso é algo extremamente positivo, porque projetores mais baratos, quando a gente compra às vezes, é muito comum a poeira entrar e ficar atrapalhando ali na imagem, e como esse projetor aqui promete ser mais bem selado, provavelmente a gente não vai ter esse tipo de problema aqui. Mas vamos agora aqui para a experiência de uso com esse projetor, começando com o sistema operacional dele. Ele usa o sistema operacional Android, mas devo confessar que nesse sentido, pelo menos, eu esperava um pouco mais do projetor. Não que seja ruim, tá? Pelo contrário, o sistema em si é rápido, fluido e responde a gente super bem. O que eu esperava mais é em relação a alguns aplicativos instalados no sistema operacional do projetor. Por exemplo, pessoal, o Netflix instalado aqui nesse projetor é uma versão de tablet, não é aquela mesma versão que tu encontraria numa Android televisão, numa televisão comum, mas era exatamente isso que eu esperava, que fosse um Android com todos os aplicativos do Android televisão que a gente encontraria em uma televisão Android, por exemplo, mas não é o caso. No caso do Netflix, é uma versão de tablet, e na prática isso causa duas coisas. A primeira coisa é que quando tu entra no Netflix aqui, como é uma versão de tablet, a usabilidade do Netflix não é tão prática e tão intuitiva como você encontraria no Netflix em uma televisão, por exemplo. A segunda coisa é que, como é uma versão de tablet, a sensação visual que a gente tem assistindo no Netflix aqui no projetor é que a imagem não parece ser em Full HD, e sim em resolução mais baixa, como por exemplo 720p. Isso não significa que seja ruim, tá, pessoal? Dá para usar tranquilamente. A grande questão é que quando tu assiste Netflix aqui pelo sistema operacional, tu não está aproveitando ao máximo os recursos do projetor, como por exemplo o fato dele ser um projetor Full HD. No caso, essa foi a experiência aqui com o Netflix. De qualquer forma, é bem possível que outros serviços de streaming tenham desempenhos semelhantes, tá? Então, se você quer ter certeza que vai estar rodando ali em Full HD, com o sistema operacional, com os aplicativos mais atualizados, o mais indicado por mim ainda é conectar atrás aqui na porta HDMI algum aparelho externo, como o Fire TV ou um videogame, por exemplo. Ainda sobre o sistema operacional, o projetor possui assistente de voz. Então, por exemplo, se eu perguntar a previsão do tempo, que horas são aqui pela minha voz, o projetor responde e funciona bem de forma geral, mas não tão bem novamente como uma televisão. Se eu uso o comando de voz para mandar ela entrar no YouTube, ela consegue entrar direitinho, mas se eu mando ela entrar no Netflix, por exemplo, daí ela já não consegue, porque em vez de entrar no Netflix em si, ela manda lá para a loja do Android, por exemplo. Mas funciona bem, só não tão bem novamente como você encontraria no Android TV. Agora aqui algumas coisas legais sobre o projetor. Em relação à conectividade Wi-Fi, ele se conecta a redes de 2.4 e 5 GHz, o que é super legal. Outro ponto positivo é em relação ao controle remoto, que a gente não precisa necessariamente apontar para o projetor para ele funcionar, como a gente encontra em outros projetores, o que torna a usabilidade mais prática, porque eu posso apontar para o outro lado e mesmo assim funciona. E além disso, o projetor também faz pouco ruído quando ele está ligado, o que também é um ponto bem positivo aqui para ele. Em relação à qualidade sonora do projetor, ele possui um bom som aí para a faixa de preço do projetor, é um som legal, não tenho problemas aqui, e além disso ele também possui a conectividade Bluetooth,
Então você consegue conectar, por exemplo, uma caixa de som externa para estar melhorando a sua experiência sonora. A gente testou Bluetooth, funcionou bem o áudio, sem nenhum atraso no áudio, então aqui é outro ponto positivo para o projetor. Agora vamos aqui para a qualidade de imagem do projetor e também como ele se sai com jogos de videogame, começando aí com a qualidade de imagem dele. Só queria fazer um alerta antes, pessoal, se algumas imagens parecer que estão dando umas leves piscadinhas é efeito da câmera, tá? E não do projetor. Em relação à qualidade da imagem do projetor, ele possui sim uma boa qualidade, mas vamos abordar aqui cada aspecto separadamente da imagem para ter uma ideia mais detalhada aqui. Em relação ao foco, o projetor possui um bom foco e uma coisa legal, que é uma das coisas mais legais que eu achei do projetor, é que ele possui um foco eletrônico. Então a gente pega, por exemplo, aqui o controle remoto, clica nesses dois botões e consegue ajustar o foco do projetor. É bem fácil e prático e funciona bem. Quando eu digo que o foco do projetor é bom, não significa que ele é 100% perfeito, mas ainda assim é um foco de qualidade. Ele não possui aqueles borrões tão exagerados nas bordas como existe em outros projetores Full HD. Então, de forma geral, é um bom foco. Em relação às cores do projetor, ele também consegue entregar pra gente uma ótima qualidade de cor, cores bem equilibradas. Então aqui também gostei bastante do projetor. Em relação ao contraste da imagem, o projetor até faz um trabalho legal, entretanto aqui eu acho que sim, o projetor poderia ter um contraste melhor. Quando a gente está vendo uma cena de um filme mais escuro, por exemplo, a gente consegue perceber que a imagem fica um pouco acinzentada, e isso acontece porque o preto do projetor não é tão preto, puxando muito para um cinza, e isso acaba impactando as cenas mais escuras, deixando elas um pouco acinzentadas, e nessa característica eu acho sim que o projetor poderia ser um pouco melhor. Essa questão do contraste até poderia ser resolvida se a gente conseguisse mexer nas configurações de imagem do projetor. Pelo menos no momento em que a gente está fazendo esse vídeo, ele não possui esse tipo de função. Então a gente não consegue calibrar coisas como brilho, saturação, contraste da imagem. Pelo menos por enquanto a gente não consegue. Não sei se vai ter alguma atualização no futuro para acrescentar esse tipo de funcionalidade. Eu realmente espero que eles acrescentem isso, porque eu acho meio estranho não ter. Inclusive, quando a gente olha no manual do produto, eles dão a entender que quando a gente segurasse esse botão aqui, ou no caso só desse um clique, iria abrir um menu de imagem para a gente configurar isso. Pelo menos olhando o manual é o que dá a entender. Entretanto, quando a gente clica, não aparece nada lá. Então a gente espera aí que numa próxima atualização eles acrescentem essa função. Inclusive, se no momento em que você estiver vendo esse vídeo eles tiverem aí lançado uma atualização que acrescente isso, a gente pode também acrescentar essa informação aqui embaixo no campo da descrição do vídeo, desculpa, porque na minha opinião é sim algo que falta nesse projetor. Outra coisa que a gente percebeu é que esse projetor ele tem um pouco de dispersão de luz, talvez um pouco acima da média de outros projetores. Então, por exemplo, se tu for ver um filme legendado, especialmente se o filme for um filme mais escuro, tu vai perceber que a legenda meio que tem uma luz que se dispersa para cima, por exemplo, e pelos nossos testes esse é um efeito que o projetor tem acima da média de outros projetores que a gente já testou aqui no canal. Ainda na qualidade da imagem, como é que ele se sai em ambientes mais iluminados? Se o ambiente estiver só parcialmente iluminado ou com uma luz um pouco mais fraca, o projetor manda muito bem e ainda assim tu consegue assistir a imagem. Inclusive nessa questão do brilho, ele melhorou significativamente comparado à versão anterior, que era o Humble T2 Max. Então na questão do brilho, de fato ele mostrou uma evolução significativa. Obviamente que o mais recomendado é ver totalmente no escuro, mas se tiver um pouco de luz não precisa se preocupar, porque ainda ele tem um brilho suficiente para você enxergar. Ainda em relação à qualidade da imagem, tem outras coisas que eu acho que vale a pena mencionar. O projetor possui ajuste de zoom, então tu consegue, por exemplo, diminuir o tamanho da imagem. Ele possui ajuste de keystone de 4 pontos, que funciona super bem, o que é um ponto bem positivo. E além disso, ele também possui ajuste de keystone automático, caso você prefira. Vamos falar agora aqui sobre a experiência com jogos de videogame, se é bom ou não, pessoal. Nesse sentido, eu diria o seguinte: se você for um jogador mais casual, não tão detalhista assim, sim, tu consegue jogar no projetor. Entretanto, se tu for um usuário um pouco mais exigente nesse sentido, eu particularmente não recomendaria esse projetor para jogadores de videogame. Mas por que ele não é tão bom para jogos de videogame? Basicamente existem dois motivos, só que existe um principal, que é o input lag dele, pessoal. Vamos lembrar que o input lag é aquilo lá. Clico lá no controle remoto no botão,
quanto tempo demora para o personagem nos responder ali na tela. Nesse sentido do input lag, o projetor ele ficou abaixo da média geral de outros projetores que a gente já testou aqui no canal. Só para servir de comparação, na imagem que vocês vão ver agora, na direita de vocês é o T6 Max aqui da análise e na esquerda vai ser o VP13, um dos melhores projetores em input lag. A imagem vai estar em câmera lenta, é só mais para vocês terem uma ideia da diferença de input lag entre esse projetor do vídeo e o VP13, que é um dos melhores na questão do input lag. Então aqui no input lag realmente ele ficou devendo, até mesmo se a gente comparar esse projetor aqui com a versão anterior, que é o Humble T2 Max, a versão anterior tem também um input lag melhor que a versão mais atualizada para jogadores de videogame. O segundo motivo, pessoal, é a questão da fluidez. Não que ela seja ruim, só que mais uma vez outros projetores, como a versão anterior dele também, né, o Humble T2 Max, tinha uma fluidez melhor. Então, por conta do input lag especialmente, somado com a questão da fluidez, talvez esse projetor não seja tão recomendado assim para jogos de videogame. Acho que vale a pena frisar que a versão anterior desse projetor também não tinha uma fluidez muito boa, tá? Eu também acho que também não tinha um input lag muito bom. Mas eles fizeram uma atualização no projetor passado que consertou nesse sentido essas coisas. Não sei se essa atualização vai acontecer para esse projetor, mas pelo menos no momento que a gente faz esse vídeo, não recomendaria ele para jogadores muito exigentes. Mas e aí, pessoal, qual é o resumo geral que a gente pode fazer desse projetor? Assim, pessoal, apesar desses detalhezinhos que eu comentei no decorrer do vídeo, eu ainda considero esse aqui um projetor bom, um projetor de qualidade, mas querendo ou não, pessoalmente para mim, meio que ficou aquele gostinho de quero mais, sabe? Por exemplo, aquela questão lá de poder configurar a imagem, eu gostaria muito que tivesse, eu até acho que eles vão atualizar isso no futuro dando essa opção, pelo menos eu espero que eles atualizem, porque é algo que faltou aqui no projetor. Também gostaria que fosse um pouco melhor aí para jogos de videogame, mas ainda assim é um projetor interessante. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, se fosse eu comprando o projetor abaixo dos R$2.000, entre todas as opções que a gente testou aqui no canal até o momento, pelo menos, possivelmente essa aqui seria a minha escolha, com exceção de jogos de videogame. Para jogos de videogame eu não escolheria esse projetor, até porque eu sou um usuário mais exigente nesse sentido, mas se a sua questão é para ver filmes, séries, criar um clima de cinema na sua casa, entre os projetores abaixo dos R$2.000, possivelmente essa daqui seria a minha escolha. Só que tem uns detalhes interessantes que eu acho que vale a pena mencionar. Essa aqui possivelmente seria a minha escolha, entretanto eu iria preferir conectar aqui atrás um aparelho externo como um Fire TV, porque eu não achei tão legal os aplicativos aqui instalados não serem necessariamente os mesmos aplicativos atualizados, tudo direitinho que a gente encontraria em uma televisão. Então essa aqui seria a minha escolha, só que eu não usaria o sistema dele, pessoal. Eu acho que seria muito melhor conectar um aparelho externo, seja um videogame, seja um Fire TV, ou algum outro dispositivo. E aqui a gente cai em uma outra questão, que é o preço desse projetor que eles estão cobrando nesse momento. No momento em que a gente grava esse vídeo, esse projetor está custando em média ali R$1.700 e poucos, mas lembrando que vai ter cupom de desconto aqui embaixo, que vocês podem estar usando para baratear esse preço. Mas se a gente levar em consideração o preço original que está sendo cobrado nesse momento sem cupom de desconto, de R$1.700 e poucos, eu particularmente acho que está um pouco acima do que realmente o projetor deveria custar. Se o projetor tivesse um sistema operacional com os aplicativos tudo bonitinho, atualizados, rodando em Full HD, eu até acho que esse preço de R$1.700 e pouco seria um preço aceitável. Mas levando em consideração que a gente conseguiria melhorar muito a experiência conectando um Fire TV aqui atrás, por exemplo, eu acho que um valor mais aceitável seria ali na faixa dos R$1.600 e melhor ainda se for abaixo disso. Pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, utilizando o cupom de desconto, sim, ele fica abaixo dos R$1.600, o que eu acho que é um preço, sim, mais justo para esse projetor. Então, se você estiver interessado nesse projetor para ver filmes, séries, usa o cupom de desconto. Se ficar nessa faixa de preço de menos de R$1.600, sim, eu acho que é um projetor interessante e que vale a pena. Se ficar muito acima desse valor, daí eu já acho não interessante assim, porque eu acho que a experiência de conectar um Fire TV melhora muito aqui no projetor. Daí esse seria um dinheiro a mais que tu tem que gastar no Fire TV, por exemplo, a não ser que você já tenha um, né? Daí
seria um outro caso. Mas de forma geral seria isso, e como eu acabei de mencionar, de forma geral é sim um bom projetor, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Algumas questões que eu mencionei aqui, como a experiência para jogos de videogame e também a questão da gente não conseguir configurar a imagem do projetor, se no futuro tiver uma atualização que corrija essas questões, a gente pode atualizar essa informação aqui embaixo no campo da descrição e quem sabe até fazer um vídeo atualizado daqui a algum tempo. Mas de forma geral as impressões finais do projetor são essas, pessoal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês têm esse projetor, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam, discordam, tem alguma coisa para acrescentar. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo aqui no lançamento do projetor, então é possível que sim, eles arrumem algumas coisas, mas no momento atual é isso que a gente tem para falar para vocês. Contamos com o apoio de vocês, com gostei, se inscrevendo no canal se vocês são novos por aqui. E lembrando mais uma vez que para vocês verem o preço do projetor e testarem o cupom de desconto é só acessar aqui embaixo no campo da descrição. De forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!